Então essa é a música que o Samuel já estava trabalhando, a Why foi a que ele escolheu, do Michael Jackson. Vamos dar uma revisada na pronúncia e no significado de todas essas frases aqui? Então, meninos, traduzam essa frase aqui para mim. Why does Monday come before Tuesday? Porque segunda-feiras vem antes das terças-feiras. Lembra que quando a gente tem plural e singular, você tem que tomar cuidado com a tradução. Então aqui não são segundas, é uma só. Por quê? Porque a segunda vem antes da terça. Isso você tem que tomar cuidado na hora de traduzir. E agora aqui embaixo, o que é o Why do summers start in June? Seja os verões, né? Porque os verões começam em junho. Exatamente. Aqui eu tenho plural, porque os verões. Why do summers? Faz sentido que o no Monday seria o it, né? Por isso das usava. Exatamente. Então, Monday aqui é só uma segunda-feira. Não é plural, é exatamente como você falou, é it. Ele corresponde ao it. Então, por isso, does. Why does Monday? Agora, summers já é o plural. Qual é a pessoa que corresponde a esses summers? É o plural, né? Seria o they. O day, exatamente. Então, o Monday é it e o summers é they. Então, pro it eu uso does. Why does Monday? E como o summers é they, eu vou usar why do summer. Então, aqui é a estrutura básica da pergunta. Para eu poder perguntar, eu preciso ter o auxiliar aqui na frente. Né? O do é o auxiliar do presente. Sempre que eu vou perguntar, eu preciso colocar o do. Apesar de que não tem um ponto de interrogação aqui, mas todas essas são perguntas. A diferença é que aqui eu tenho singular. O Monday é a mesma coisa que eu estivesse dizendo it. Então, eu vou ter que usar does. Para as outras pessoas, eu sempre vou usar do. Então, summers é plural, é they. Então, do they. Why does Monday come before Tuesday? E why do summers? Parece esquisito, né? Porque o S tá no singular aqui, mas é assim que funciona. Tipo, ele tá isso por não ser um verbo, né? Onde é que tá o verbo O nessas duas sentido do frases aqui? Mondays, né? Qual que é o verbo dessa primeira frase aqui? É o come. Come. Isso, come é o verbo. É o verbo vir. Então, se eu tivesse ele aqui na forma afirmativa, eu teria o seguinte. Então, Monday comes before Tuesday. Se fosse a minha forma afirmativa. Agora, como eu Porque tenho... ela confunde por não ter a pontuação no final, né? Ele confunde um pouco, né? Pra gente, o ponto de interrogação é muito importante. Mas como no inglês o do na frente aqui já me diz que é uma pergunta, por mais que eu não tenha o ponto de interrogação, eu ainda sei que ela é uma pergunta. Faz sentido. Né? Então eu já tenho a sinalização no começo da frase, né? Então, does é singular e do é Para todas já as outras pessoas, não plural, plural. mas é para todas as outras pessoas é o do. Monday comes before Tuesday. Does Monday come before Tuesday? Como é que fica a negativa dessa frase? Monday doesn't come Yeah, that's for great. Tuesday. Uhum. Então, a negativa dele vai ficar exatamente isso. Monday doesn't come, nesse caso, after Tuesday. Doesn't come after Tuesday. Então, essa é a nossa negativa.